Boa noite, querida comunidade, que a graça e a paz de Deus estejam com vocês. Hoje nós vamos estudar sobre a carta de Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Eu desejo que você possa ter um momento abençoado por Deus e convido a, assim como estamos, nós termos um momento de oração. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, pela oportunidade que nós temos de falarmos a Ti mais uma vez, pela oportunidade que nós temos de estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito venha e aquiete nossa alma, aquiete nosso coração, nossas mentes, para que nós possamos aprender daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Dê a nós sabedoria, paciência e calma para termos este momento de estudo, Pai. Entregamos este momento, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Eu faço a leitura do nosso texto de hoje, Tiago, capítulo 3, versículos 1 até o 12, onde Tiago fala sobre o domínio sobre a língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Até aqui a leitura desse texto que fala sobre os cuidados com a língua. Como eu disse, hoje Tiago vai nos falar sobre os perigos que corremos com a nossa boca. Ele vai dizer que também com as nossas palavras podemos corromper tudo aquilo que nós somos. Tirando o primeiro versículo desse trecho, Tiago não dá nenhuma ordem, a não ser nesse primeiro versículo. Ele apenas oferece conselhos para conscientizar os cristãos de que aquilo que sai da nossa boca é apenas uma manifestação do que temos em nosso interior. Ou, como já disse Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. E Tiago começa falando para os mestres, para os líderes, aqueles que desejavam tal posição. No início da igreja, a tarefa de ensinar, a tarefa de liderar, era considerada algo muito nobre. Então, muitos desejavam ocupar este cargo dentro das igrejas, pois quem ensinava, quem estava na liderança, tinha toda a atenção voltada para si, e muitas pessoas almejavam esses cargos apenas para estar em evidência. Mas ser mestre não trazia apenas privilégio ou status. Tiago afirma que traz também uma responsabilidade. Quem ensina a palavra no domingo, digamos assim, deve ter suas atitudes na segunda de acordo com o que foi ensinado. Caso contrário, o juízo severo de Deus cairá sobre si. Ou seja, quem está à frente, quem tem a tarefa de ensinar, deve viver de acordo com aquilo que é ensinado. Agora, não são apenas os mestres que devem ter cuidado. Não é só aqueles que lideram que têm que ter cuidado com o uso da língua. Muitos acreditam que esse texto se dirige apenas àqueles que têm um cargo de liderança, uma posição de liderança na comunidade. Tiago começa assim falando para os mestres, para aqueles que estão em maior evidência dentro de uma comunidade,
mas ele continua dizendo que todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos, indiferente da posição que ocupa, indiferente da tarefa que tem dentro da comunidade, todos tropeçamos. Talvez ele inicia falando aos mestres para que eles sejam exemplo para os demais, já que se o líder não é coerente no que ele diz e o que ele faz, não tem como se cobrar então daqueles que são liderados. Tiago pensa assim, se o mestre não é coerente, não faz o que é correto, então como eu vou cobrar do resto da comunidade? Então ele cobra primeiro dos mestres, mas todos estão sob o poder do pecado. A língua é a maior prova disso. Se nós conseguimos dominar a nossa língua, se conseguíssemos dominar a nossa língua, então nós seríamos capazes de dominar o corpo todo. Afinal, nós conseguimos controlar o desejo de agredir fisicamente uma pessoa, mas temos grande dificuldade para controlar a nossa língua quando vamos falar mal dessa pessoa. A gente já conversou sobre isso lá no primeiro capítulo, quando Tiago inicia um pouco esse assunto do uso da língua, de que muitas vezes a gente fere uma pessoa com as nossas palavras. Nós não matamos o outro com um tiro, mas muitas vezes matamos o outro com fofocas, com difamação. E quando Tiago afirma que se alguém não tropeça no falar é perfeito, ele não está pensando apenas nas palavras que saem da nossa boca, na mentira, na fofoca, mas ele está remetendo ao que ele diz lá no capítulo 1, de que todos fomos criados segundo a palavra da verdade. Por isso nós devemos receber com mansidão a palavra que é colocada em nós. Devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. A palavra, aquilo que Tiago fala aqui, de que sai da boca não é apenas o que nós falamos, mas a palavra aqui tem como base a palavra de Deus. Tiago, desde o início, está mostrando que nós somos criados pela palavra da verdade e devemos viver de acordo com essa palavra. Aquele que for capaz de viver sem tropeçar na palavra, ou seja, sem pecar, esse é perfeito e esse conseguiria controlar todo o seu corpo. Quem conseguisse viver sem pecado, sem pecar, conseguiria controlar todo o seu corpo. Mas nós sabemos que ninguém é perfeito. Ninguém é capaz de viver sem pecar, pois todos somos controlados pelo pecado, todos somos controlados por este pequeno órgão do nosso corpo que é a língua, e ela faz com que a gente peque muitas vezes. E Tiago traz alguns exemplos de como algo tão insignificante pode ser tão poderoso. Ele começa pelo cavalo, um animal tão forte, mas que é controlado pelo freio colocado em sua boca. Eu me admiro como o animal ele se acostuma a ser dominado, a ser controlado. Um animal tão forte. Às vezes a gente passeava, quando eu estava na casa da minha sogra, do meu sogro, passeava com os meus filhos e eles gostam muito de cavalo, então a gente ia num sítio que tinha lá perto e tinha alguns cavalos no cercado. E aquela cerca era tão fraca, aqueles palanques já estavam podres há um tempo, e qualquer encostada que o cavalo desse poderia derrubar e ele estaria livre daquele cercado. Mas ele estava tão acostumado a ficar preso que aquela cerca limitava o mundo dele. Assim é com o freio. Ele é um animal tão forte, tão poderoso, mas ele está tão acostumado com o freio que ele permite que o freio dirija todo o corpo dele, dirija para onde ele vai, dirige toda a vida dele. A língua do homem também é assim. Revela quem ele realmente é e dirige ele pela vida. Nós, muitas vezes, tomamos grande cuidado com as nossas ações, mas nós esquecemos que as nossas palavras também são ações. Ela também tem força para abençoar ou para amaldiçoar uma pessoa. E nós somos muitas vezes dominados não por nossas ações, mas pelas nossas palavras. Porque nós dissemos algo e não agimos de acordo com aquilo que nós dissemos. Ou nós falamos algo que é contrário àquilo que nós desejamos ser, contrário àquilo que nós desejamos fazer. No segundo exemplo, nós temos a imagem de um navio. Se na época do Tiago já se chamava de grande navio aquilo que eles tinham, hoje nós temos navios gigantes, muito maiores, impensáveis para a época de Tiago, mas que continuam sendo controlados pelo leme.
Algo tão pequeno, algo tão insignificante se a gente for olhar o tamanho de todo o navio. Mas aqui Tiago inclui outra figura nesse exemplo. O navio é guiado segundo a vontade do piloto. Se o nosso corpo é o barco, se a nossa língua é o leme, quem é o piloto? É isso que nós devemos nos perguntar ao ler esse texto. Quem é o piloto? Quem comanda o navio da nossa vida, o navio do nosso corpo? Podemos até dizer que nós mesmos somos os pilotos, que nós mesmos comandamos a nossa vida. Mas a verdade é que ninguém é 100% dirigente da sua vida. Todos nós somos dirigidos por uma ou por muitas coisas à nossa volta. A gente é influenciado pelas coisas que nós vemos, que nós compramos, que nós ouvimos, que nós falamos. Então, tudo que está à nossa volta nos influencia. Então, as coisas que nos cativam muitas vezes têm o poder de nos guiar pela vida. Então, a pergunta é: quais são as palavras que mais saem da minha boca? Se a gente responder com sinceridade a essa pergunta, nós poderemos encontrar a resposta sobre quem é o nosso piloto, quem está comandando a sua vida. Se a gente parar para observar, a maioria dos grandes incêndios começam com coisas insignificantes. Um toco de cigarro jogado na beira da estrada, um curto-circuito no forro de uma casa, brasas que voam de uma churrasqueira perto de uma mata, perto de um capim. Enfim, coisas tão pequenas que podem começar grandes incêndios. E então Tiago cita incêndios numa mata como exemplo também do uso da língua. As nossas palavras, quando lançamos ao vento sem cuidado, são como pequenas brasas, pequenas fagulhas de fogo. Elas podem causar um grande incêndio, elas podem trazer um grande prejuízo para a nossa vida, para a vida de outras pessoas, para o relacionamento familiar. Talvez você se lembre de uma grande discussão que você teve, que iniciou por uma pequena palavra dita na hora errada, dita de forma errada. Muitas vezes casamentos, amizades, empresas acabam por palavras malditas, palavras mal faladas, faladas em momentos errados, faladas de forma errada, palavras que não deveriam ser pronunciadas. Eu disse uma coisa, o outro entendeu outra e assim a destruição vai sendo espalhada. Uma palavra que feriu o outro mais do que eu gostaria, talvez eu não queria ofender o outro, mas ele entendeu de forma errada, ou talvez no calor do momento eu ofendi, mas não era aquilo que eu realmente queria. Então, de fato, a língua é indomável. Tiago diz que todos os animais que estão na terra, no mar, no ar, são domados, controlados pelo ser humano. Mas a língua não é possível de domar. Ou seja, o ser humano é capaz de domar todos os animais da face da terra, mas ele é domado pela sua língua, por um órgão tão pequeno que está no meio de tantos outros órgãos, assim como o navio, assim como o cavalo, assim como uma pequena fagulha incendeia uma mata enorme. Nós somos dominados pela língua, principalmente quando a gente não sabe como usar a língua. E nessa falta de controle, a nossa língua se torna contraditória, pois ora nós falamos bênção, pronunciamos boas palavras, ora estamos amaldiçoando, falando maldades. Podemos estar louvando e bendizendo ao Senhor, e em um minuto nós estamos amaldiçoando o nosso vizinho. Por mais que pareça normal e natural que a nossa boca proceda tanto palavras boas como palavras más, não é certo que seja assim. Tiago enfatiza isso, não é correto, não é dessa forma que deve ser. Jesus vem para nos revelar essa falha em nosso ser, para mostrar que nós somos pecadores, que nós somos falhos, mas ele vem para nos tornar novas criaturas. Em Cristo nós somos livres do pecado, mas permanece em nosso ser uma luta constante entre a nossa velha e a nossa nova natureza. Por isso nós não conseguimos deixar de pecar, mas precisamos buscar constantemente o que é de Cristo para que o Espírito Santo nos encha e assim nós possamos dar bons frutos também com as nossas palavras. Tiago está tratando da vida em comunidade. Ele fala aos líderes que devem viver de acordo com o que prega, mas fala também aos membros que devem cuidar com o uso da língua, pois o mau uso pode incendiar um relacionamento e até mesmo uma comunidade inteira.
O mau uso das palavras malditas, podem acabar com um trabalho de anos numa comunidade. Por causa de uma palavra, de um relacionamento que foi corrompido por uma palavra dita de forma errada, muitas vezes comunidades, ministérios inteiros são destruídos. Faz parte da vida cristã refletirmos sobre as palavras que nós pronunciamos. Como Tiago mesmo já nos alertou, devemos ser rápidos em ouvir, mas tardios em falar. Para encerrar, eu quero deixar uma pergunta para que você reflita, seja sozinho, seja com aqueles que estão contigo na sua casa, seja no grupo onde você está reunido nesse momento, que você possa refletir. Por que é tão difícil dominar a nossa língua? E o que nós precisamos fazer para que as nossas palavras transmitam bênção aos que ouvem? Por que é tão difícil a gente ter domínio sobre a nossa língua? O que nós precisamos fazer, que atitude devemos tomar, onde a gente deve buscar sabedoria para que as nossas palavras possam transmitir bênção àquele que nos ouve? E uma outra pergunta, essa que já foi dita aqui no texto: quem dirige a nossa vida? Quem é o piloto da nossa vida, o piloto das nossas palavras? Quem comanda a nossa vida? Medite nessas 3 palavras, converse com os irmãos que estão ao seu lado neste momento sobre essas três palavras, essas 3 perguntas. Perguntas que querem fazer a gente refletir sobre como nós temos usado a nossa língua. Esse órgão tão pequeno, mas que pode causar grandes estragos ou que pode ser ferramenta de grandes bênçãos. Vamos ter uma palavra de oração ainda? Senhor Deus, nós te agradecemos por mais este momento de estudo, te agradecemos pela oportunidade que nós temos de aprender contigo, Senhor. E pedimos, guia-nos nas nossas palavras, ensina-nos a usar a nossa língua, que a gente saiba o que falar no momento certo em que falar, Pai, que a gente saiba controlar a nossa ira, controlar a nossa raiva, para que a gente não fale palavras das quais a gente se arrependa depois, pois sabemos que uma vez dita, não é possível mais recolher aquilo que foi falado. Pai, entregamos em Tuas mãos o nosso grupo, nossa comunidade. Abençoe a vida de cada um dos irmãos em Cacilha 12, na comunidade da UNEPA, cada um que está assistindo, seja nessa terça-noite, seja ao longo da semana, Pai, que se sinta abraçado e abençoado por Ti. Entregamos em Tuas mãos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, desejo a todos uma boa noite, um bom momento de comunhão, de diálogo. Que o Senhor abençoe, um forte abraço e até mais.